Grupo Espírita Amadeu Ferretti apresenta o estudo sequencial da obra O Livro dos Espíritos. Muita paz a todos. Meu nome é Cláudia Costa, conhecida aqui no Movimento Espírita de Campo Grande, do Rio de Janeiro, como Claudinha. Muito obrigada a essa casa maravilhosa que nos acolhe, né? O Grupo Espírita Amadeu Ferretti, que fazemos parte, e com muita honra de estarmos aqui para falar um pouco da nossa doutrina espírita nesse estudo que é feito pelo nosso canal do YouTube, sobre o estudo do Livro dos Espíritos, né? E hoje nós vamos falar sobre guerra, assassínios e crueldade. Mas antes de nós conseguirmos entrar no nosso estudo, nós vamos fazer a nossa prece inicial. Então, vamos manter os nossos pensamentos voltados ao alto, a Deus, nosso Pai, Jesus, o nosso Mestre maior, a espiritualidade boa e amiga, operosa no bem, que está sempre ao nosso lado, nos amparando, dando-nos força. Que possamos, Senhor, a cada momento, conectar-nos com a espiritualidade maior, fazendo o bem sempre, nos esforçando para a nossa melhora íntima constantemente. Que nós possamos cada dia estar melhor. Pedimos, Senhor, que envolva todos os nossos irmãos, que sua luz, que o seu amor chegue a cada canto do universo, envolvendo cada um de nós, encarnados e desencarnados, trazendo serenidade e paz aos nossos corações para que nós possamos ter a força, a coragem necessária para continuar em nossa caminhada evolutiva com muita fé e muita perseverança. Muito obrigada por tudo, que possamos ter um estudo em paz e harmonia, esclarecedor para todos nós. E que assim seja, graças a Deus. Bom, vamos então começar o nosso estudo e hoje nós vamos falar sobre guerras, assassínios, crueldade, nas questões do Livro dos Espíritos 742 a 756. O Livro dos Espíritos é o primeiro livro da doutrina espírita, do Pentateuco, chamado Pentateuco Kardeciano, que é a base da nossa doutrina espírita. Através do Livro dos Espíritos foram desenvolvidos os outros livros que deram origem ao Pentateuco, né? E esse estudo do YouTube é um estudo baseado no Livro dos Espíritos, então é sequencial. Então, toda semana nós fazemos um trecho do Livro dos Espíritos e para nós coube a parte das leis morais, a lei de destruição, e que vai falar sobre vários assuntos da destruição necessária, destruição supérflua, duelos e tudo mais. E nós ficamos com essa parte de guerras, assassínios e crueldade. Então, hoje, o mundo está com um grande aumento, né, nos conflitos armados, atingindo, então, níveis de violência e crueldade que há muito tempo que não é visto na história mundial. Então, nós temos relatórios de 2024 e 2025 que indicam que a guerra se tornou uma característica endêmica em certas regiões, resultando em catástrofes humanitárias e assassinatos em massa de civis. E para nós, uma forma de uma reflexão. Nós vivemos num mundo conturbado porque nós estamos conturbados, né? A nossa sociedade é um reflexo da nossa maneira de ser. Então, uma sociedade mais humana, uma sociedade mais cristã, uma sociedade mais fraterna, nós teríamos um outro tipo de comportamento em uma outra sociedade, uma sociedade mais tranquila, mais calma, mais respeitosa, mais moralizada. Então, o que nós necessitamos, como sempre que se é falado, nós precisamos ir nos modificando internamente. Nós hoje temos guerras que começam dentro das nossas casas. Aliás, nós temos guerras que começam dentro de nós. Quantas vezes nós nos aborrecemos, nos irritamos, ficamos com raivas, até ódios. E alimentamos essas raivas e esses ódios dentro de nós. Então é necessário haver o quê? Um processo de mudança. Não quero mais. Basta para mim a maldade. Então essa maldade tem que bastar no sentido de eu não quero mais fazer, eu não quero mais fomentar, eu não quero nem mais pensar no mal. Eu quero
mudar as minhas atitudes, e sim todos nós. Isso ser uma mudança coletiva para refletir lá fora na sociedade. E aí nós teremos uma sociedade melhor. Nossa sociedade está melhorando? Está, mas é muito devagar, porque a nossa melhoria ela se dá principalmente na área intelectual. Então, na área intelectual, nós tivemos uma melhoria muito grande, nós tivemos um avanço tecnológico enorme, não é? Isso não precisamos nem questionar. Mas a moralidade é necessária para que a gente também avance no sentido de utilizarmos esses conhecimentos, esse crescimento intelectual de forma positiva. Então, de forma sábia. Então, o que nós precisamos é desta mudança moral, de ética, né? Para que nós tenhamos um novo comportamento. Então, diante disso, nós vamos falar sobre situações que não estão só lá fora, não estão em outros países, mas que também estão dentro de nós, que são essas lutas que nós empreendemos conosco mesmo e que muitas vezes empreendemos dentro das nossas casas, quantas vezes dentro da nossa família nós não falamos com A, B e C, nós não nos damos bem com fulano, nós brigamos continuamente com ciclano, então assim vai. Então nós precisamos ir empreendendo essas lutas dentro de nós. Na visão espírita, nós vamos ter guerras, assassinatos e atos de crueldade que não são considerados vontade de Deus, mas sim são o resultado do uso equivocado do nosso livre-arbítrio e do atraso moral da humanidade, que ainda se encontra em um mundo de expiações e provas. A doutrina espírita, então, encara esses eventos como um enfeixamento ou corolário das ações humanas. O que nós semeamos, nós vamos colher, refletindo a necessidade de evolução interior, né, que nós estamos falando aqui. Nós precisamos mudar internamente para que esses eventos não possam mais acontecer. As guerras e lei de... Aí nós temos alguns pontos, né? As guerras e a lei de destruição. Está na lei de destruição a guerra fazendo parte, né? As guerras então fazem parte dessa lei de destruição, que é uma lei divina, mas o Espiritismo ela diferencia a destruição necessária, que seria natural, da destruição abusiva. As guerras representam um estado inferior de civilização, dominado pelo orgulho e egoísmo, e tendem a desaparecer à medida que o homem progrida intelectual e moralmente. Aí o outro ponto, crueldade e instinto. Depois nós vamos falar deles, de cada um, né? Crueldade e instinto. A crueldade ela é vista como o pior dos instintos de destruição, indicando uma natureza má e um atraso moral profundo. Ela não se justifica nem mesmo na guerra, e os espíritos que se comprazem na dor alheia colherão amargas consequências. Por que se faz que nem na guerra se aceita a crueldade? Porque tem pessoas que vão para a guerra com instinto de preservação, né? de servir ao país para evitar uma catástrofe maior, para evitar que o mal progrida. E há outros que vão para deixar soltas suas tendências negativas. Responsabilidade dos assassinos e criminosos. Então, todo assassinato, né, ela é uma grave infração à lei de Deus, pois interrompe uma vida que é oportunidade de aprendizado. A responsabilidade divina varia com a intenção, mas o agressor responderá por seus atos, passando por reencarnações difíceis para expiar e reparar a dor que causou. Legítima defesa é outro ponto. O Espiritismo aborda a legítima defesa, matar em caso de necessidade extrema para preservar a própria vida, sem intenção de crueldade. É considerado diferente do assassinato por egoísmo ou ódio, embora o ideal seja sempre preservar a vida. Afinal, nós não viemos para matar ninguém. Nós não encarnamos no planeta material para sermos maus. Nós não encarnamos para fazer mal a ninguém. Por isso, somos responsáveis por ele. A morte violenta e o plano espiritual. Então, espíritos que desencarnam em guerras ou assassinatos, porque como ficam esses espíritos, né? Muitas vezes passam por uma perturbação e horror iniciais, devido ao choque do desenlace violento. No entanto, a vida continua e eles recebem auxílio no plano espiritual, embora tenham que lidar com as consequências espirituais de suas mortes. Educação e ação no bem. A solução para a crueldade e a guerra é a transformação interior, nessa reforma íntima que tanto falamos.
e a educação voltada para os princípios cristãos de amor e fraternidade, combatendo as guerras que começam no próprio coração humano. Em resumo, então, o Espiritismo encara essas atrocidades com a certeza da imortalidade da alma e da reencarnação, onde cada um de nós terá a oportunidade de reparar nossos erros e evoluir, mas também com a advertência da lei de causa e efeito, né? Que cada um é responsável por aquilo que faz. Então, nós vamos aos poucos falando dos pontos: guerra, né? Assassínio e crueldade. Então, vamos aqui falando sobre as guerras, que estão nas perguntas 742 a 745. A causa que leva o homem à guerra é a predominância da natureza animal sobre a espiritual e satisfação das paixões. Olha o que é isso, né? Então, nós, seres humanos, ainda temos o egoísmo predominando em nós, essa natureza animal predominando em nós acima da natureza espiritual, porque nós somos espíritos imortais que estamos aqui de passagem. O mundo físico é um mundo temporal. Nós não estamos aqui para sempre, nós estamos aqui por um determinado momento e com o objetivo de crescimento, né, de aprendizado, de evolução espiritual. Nós não estamos aqui, portanto, para fazer mal a ninguém. Nós não estamos aqui para revidarmos nas situações. Nós estamos aqui para aprendizado, né? Então, o que acontece? No estado de barbárie, os povos só conhecem o direito do mais forte, e é por isso que a guerra para eles é um estado normal. Isso está lá na questão 742 do Livro dos Espíritos. À medida que o homem progride, ela se torna menos frequente, porque ele evita as suas causas e, quando ela se faz necessária, ele sabe adicionar-lhe humanidade. Então, aos poucos, nós vamos aprendendo. Aos poucos, com dor e sofrimento, não é? Dor provocada por nós mesmos. Nós disputamos território, nós disputamos bens materiais, nós lutamos para pegarmos aquilo que muitas vezes não nos pertence, né? Então, nós invadimos os países alheios para poder administrar e tomar para nós os bens materiais desse país. Muitas vezes, antigamente, na época da mais barbárie, nós escravizávamos aqueles guerreiros que foram vencidos. Hoje, nós já não fazemos mais isso, mas, em compensação, nós escravizamos economicamente os países. Aqueles que perdem a guerra devem um espólio muito grande, né? Então, precisamos, sem falar do espólio moral, sem falar das dificuldades e dor que nós vamos impetrar em determinadas sociedades. Vamos matar pessoas, vamos impedir pessoas de continuarem vivos, porque quantos civis acabam morrendo nessas guerras insanas? E são guerras entre nós mesmos. Nós somos irmãos, né? Quando nós conseguimos entender que somos filhos do mesmo Pai, irmãos, portanto, todos nós somos irmãos, né? Pelas leis divinas, nós vamos entender que nós temos que crescer juntos, que nós não estamos aqui para dominar um ou dominar o outro. Nós estamos aqui para aprendermos juntos, para que nós cresçamos todos nós juntos. Quando nós aprendemos isso, vamos modificando internamente, nós vamos conseguir modificar essa sociedade. Então, aí a guerra desaparecerá um dia da face da terra, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Então, todos os povos serão irmãos. Isso aqui não é sonho. Isso aqui é uma realidade. Questão 743 é uma realidade, porque nós vamos acabar com esse mal. O mal não foi criado por Deus, o mal foi criado por nós. Portanto, ele é passageiro. Então, o dia que nós dermos basta ao mal, todos nós vamos ter uma vida melhor e nós vamos ter uma sociedade muito mais fraterna. Então, o objetivo da providência ao tornar essa guerra necessária é a liberdade e o progresso, né? É o respeitar o nosso livre-arbítrio
E agora nós vamos arcar com as consequências dessa liberdade, porque nós somos responsáveis pelo aprendizado, pelo que sabemos. Portanto, o que nós sabemos, o que nós conquistamos de crescimento moral, nós precisamos colocar em prática. Se ainda não o colocamos, nós somos responsáveis pelo mal que nós estamos causando, como também somos responsáveis pelo bem, graças a Deus, né? Na questão 745, eu vou fazer a pergunta, vou ler aqui a pergunta para ficar bem claro. Que pensar daquele que suscita a guerra em seu proveito? Então, aquele que é o responsável pela guerra, aquele que faz a guerra. Esse é o verdadeiro culpado e necessitará de muitas existências para expiar todos os assassinos de que foi causa, porque responderá por cada homem cuja morte tenha causado para satisfazer a sua ambição. Então, nós podemos ver como é grande a nossa responsabilidade, né, quando nós impetramos as guerras, quando nós fazemos o mal ao outro, sejam elas guerras grandes ou pequenas, sejam elas internas ou externas, né, mas nós somos responsáveis pelo mal que causamos. E aí vamos a outras questões que estão nas perguntas 746 a 751 do Livro dos Espíritos, que fala sobre o assassínio, né, que é o assassinato. O assassínio é um crime aos olhos de Deus, pois aquele que tira a vida a um semelhante, ele interrompe uma vida de expiação, de missão, de prova, e nisso está o mal, né? E aí a gente lembrou de um exemplo, o aborto delituoso. Ele interrompe uma vida, uma oportunidade do progresso de um espírito, né? Então, todo aquele que é responsável por um assassinato, ele é responsável por aquela vida que ele impediu de progredir. Tá certo? Para que a gente possa entender. Então, o aborto também é um crime. E é um crime porque nós estamos impedindo o outro de poder cumprir aquilo que ele veio disposto a fazer, né? Quando nós interrompemos a vida do outro, seja em que idade for, em que momento for, nós somos responsáveis por aquela morte, por aquele que nós impedimos de dar prosseguimento à sua existência material. Nós não morremos no sentido de sermos exterminados para todo sempre. Sabemos disso, né? Somos espíritos imortais. Mas nós interrompemos a vida de uma pessoa, a vida material de uma pessoa. Então, nós somos responsáveis por esse impedimento. O grau de culpabilidade nos casos de assassínio pode variar muito, porque Deus é justo e julga mais pela intenção do que pelo fato. Muitas vezes, é claro que a gente não programou o assassinato, mas chegamos a um ponto de acontecer isso, né? Então, tudo será feito um estudo, um levantamento, né? Dentro das nossas intenções, dos nossos objetivos, da nossa vontade, e aí pode onerar, aumentar a nossa situação para pior ou melhorar, né? Muitas vezes aconteceu, mas não foi algo programado, aconteceu num momento de distúrbio emocional, no momento em que nós nos realmente enlouquecemos momentaneamente, né? Mas em outros nós programamos. As guerras são programadas, né? Nós ou invadimos ou estamos nos defendendo. Então, nós programamos. Quando nós programamos, nós somos mais responsáveis ainda por aquilo que estamos causando. Só a necessidade pode excusar um crime de morte. Mas se a pessoa agredida pode preservar sua vida sem atentar contra de seu agressor, deve fazê-lo. Então, é como a gente falou antes, né? Se nós tivermos a legítima defesa, ela existe? Existe. Nós temos direito de defender a nossa vida? Nós temos a lei de conservação. Mas se nós podemos conservar a nossa vida sem destruir a de ninguém, é o ideal. É isto que nós temos que lutar para que a gente possa fazer, né? O homem não tem culpa dos assassínios que pratica durante a guerra
quando constrangido pela força, mas é culpado das crueldades que cometa, sendo-lhe também levado em conta o sentimento de humanidade com que proceda. Então, mesmo durante uma guerra, nós podemos ser mais humanos ou menos humanos. Quantas vezes uma pessoa entra na guerra, ela acha que vai agir de forma positiva e acaba destroçando vidas, fazendo várias coisas, cometendo crimes hediondos. E muitas vezes não só com aqueles que estão ali lutando na guerra, mas com civis que não têm nada com isso. Tá? E acabam enveredando por uma animalidade muito grande. Então, isso tudo será pesado dentro da nossa economia moral, tá? Enquanto que outros conseguem, inclusive, salvar vidas durante uma guerra, conseguem minorizar o sofrimento de determinadas pessoas. Então, tudo isso é pesado e visto, né? Então, quem já conseguiu vencer esse lado negativo consegue ser um pouco melhor mesmo nos momentos de conflitos, né? Em outros que ainda não conseguiu vencer a si mesmo, aí no momento de conflito, deixa então expandir muitas vezes esse lado negativo que ainda está dentro de nós, né? Então é isso que nós temos que ter muito cuidado, porque muitas vezes nós estamos nos perdendo em situações que nós deveríamos estar sedimentando o amor e a fraternidade. Não, o desenvolvimento intelectual não implica a necessidade do bem. Um espírito superior em inteligência, ele pode ser mau. Isso se dá com aquele que muito tem vivido sem se melhorar. Ele apenas sabe. Mas se não coloca em prática esses ensinamentos de forma positiva, não consegue fazer o bem, né? Nós temos aí grandes cientistas que estão fazendo o quê? Estão trabalhando na parte bélica. Estão fazendo vírus em laboratório para espalhar no ar, né? É para termos uma guerra bacteriológica. Então, nós temos que ter esse cuidado, porque muitas vezes nós somos muito inteligentes, mas não utilizamos com sabedoria essa inteligência. Ou seja, não utilizamos de forma moralizadora essa inteligência. E vamos arcar com as consequências disso tudo que nós fazemos de errado. E amanhã, as nossas dores, as nossas reparações serão tão pesadas para nós quanto aquele peso que nós botamos para o outro, né? Então, nós temos esse cuidado e avaliar bem a nossa situação. E continuando, crueldade, são as perguntas 752 a 756. Quando se alia o sentimento de crueldade ao instinto de destruição, isso resulta sempre de uma natureza má. Se a destruição às vezes constitui uma necessidade, jamais o será com a crueldade. Questão 752. A crueldade dominante nos povos primitivos explica-se assim. Neles, a matéria prepondera sobre o espírito. Eles se entregam aos instintos do bruto. E como não experimentam outras necessidades além das da vida corpórea, só cogitam de sua conservação. E é o que os torna, em geral, cruéis. Além disso, os povos de imperfeito desenvolvimento se conservam sob o império de espíritos imperfeitos, que lhes são simpáticos, até que povos mais adiantados venham destruir ou enfraquecer essa influência, né? Questões 753 e 754. O que acontece aqui, né? Nós sabemos que com as nossas atitudes nós atraímos mentes encarnadas e desencarnadas que estão vibrando no mesmo patamar, na mesma frequência, né? E o que acontece? Se nós agimos no mal, nós vamos atrair quem? Se nós agimos no bem, nós vamos atrair quem, né? E isso começa pelos nossos pensamentos. Quando nós pensamos, o teor dos nossos pensamentos vai influenciar com a atração que nós vamos exercer sobre quem nós atraímos. Então, se nós pensamos no bem muito mais do que no mal, nós vamos atrair muito mais mentes voltadas para o bem do que para o mal. E assim vai. Então, se nós somos pessoas cruéis, más,
Se ainda não vencemos essa animalidade em nós, nós vamos atrair quem? Aqueles que estão no mesmo diapasão. Não é diferente, né? Entre encarnados e desencarnados, porque nós não podemos esquecer que nós somos duas humanidades, né? Uma humanidade que está encarnada no corpo físico, uma humanidade desencarnada, já não mais presa aos liames da carne, mas que pensa, sente igualzinho, e que muitas vezes tem sentimentos tão ou mais inferiores do que nós, como também outras humanidades mais evoluídas têm pensamentos e sentimentos mais evoluídos do que os nossos. Então, nós temos que ter muito cuidado, porque nós não estamos atraindo só aquilo que nós vemos, mas nós estamos atraindo situações e, muitas vezes, espíritos que nós não vemos com os olhos normais, mas que nós sofremos aquelas influenciações desses espíritos, porque nós alimentamos essa ligação. Na questão 754, Kardec pergunta: a crueldade não decorre da falta de senso moral? E aí os espíritos colocam: dizem que o senso moral não está desenvolvido, mas não está ausente, porque ele existe, em princípio, em todos os homens. É esse senso moral que os transforma mais tarde em seres bons e humanos. Ele existe no selvagem como o princípio do aroma no botão de uma flor que ainda não se abriu. Tá? Então, só para a gente ver, a moralidade está em nós, só que em semente, precisando que ser aflorada, ser germinada, ser trabalhada. E depende de nós para esse trabalho. Então, a nossa vontade, nós queremos ser pessoas melhores. E no comentário de Kardec, ele coloca: todas as faculdades existem no homem em estado rudimentar ou latente e se desenvolvem segundo as circunstâncias mais ou menos favoráveis. O desenvolvimento excessivo de umas impede ou neutraliza o de outras. A superexcitação dos instintos materiais asfixia, por assim dizer, o senso moral, como o desenvolvimento deste arrefece pouco a pouco as faculdades puramente animais. Então, conforme nós vamos crescendo, nós vamos evoluindo, mais moralizados nós vamos ficando, menos situações negativas nós vamos fazer, né? Na questão 755, como se explica que nas civilizações mais adiantadas existam criaturas às vezes tão cruéis como os selvagens? Né? Da mesma maneira que numa árvore carregada de bons frutos existem os temporões. Elas são, se quiseres, selvagens que só têm da civilização a aparência, lobos extraviados em meio de cordeiros. Os espíritos de uma ordem inferior, muito atrasados, podem encarnar-se entre homens adiantados com a esperança de também se adiantarem. Mas se a prova for muito pesada, a natureza primitiva reage. Né? Então, civilizações, hoje nós estamos vendo aqui, é o exemplo aqui, nós estamos em civilizações mais adiantadas intelectualmente, mas ainda precisando do crescimento moral. Como também nós estamos aqui no meio de uma civilização um pouco mais moralizada, mas ainda carregamos em germe, ainda carregamos em nós aqueles instintos que não estão elevados. Né? Na questão 756, a sociedade dos homens de bem será um dia expurgada dos malfeitores? E aí os espíritos colocam, e isso é muito consolador. Eles dizem que a humanidade progride. Esses homens dominados pelo instinto do mal, que se encontram deslocados entre os homens de bem, desaparecerão pouco a pouco como o mau grão é separado do bom quando joirado, mas renascerão com outro invólucro. Então, com mais experiência, compreenderão melhor o bem e o mal. Temos um exemplo disso nas plantas e nos animais, que o homem aprendeu como aperfeiçoar, desenvolvendo-lhes qualidades novas. Pois bem, é só depois de muitas gerações que o aperfeiçoamento ele se torna completo. Esta é a imagem das diversas existências do homem. Né? Então, conforme nós vamos melhorando, nós vamos crescendo, evoluindo, experimentando diversas situações, nós vamos conseguindo vencer essas dificuldades em nós, né? E a origem do bem e do mal, ela está, na verdade, ainda, né,
no nosso orgulho, no egoísmo, e aí todos os sentimentos gerados por essas duas chagas da humanidade. Por isso que Jesus diz que nós precisamos fazer com que nós consigamos vencer essas duas chagas para que nós sejamos melhores, né? E conforme nós vamos ser responsáveis e nós sabemos que vamos ser responsáveis por aquilo que criamos, tanto de positivo quanto de negativo, que nós possamos, então, sermos pessoas melhores a cada instante. E aí eu gostaria de terminar nosso estudo lendo o texto Agressividade, que achei muito interessante. O agressor deve ser examinado como alguém perturbado em si mesmo, em lamentável processo de agravamento. Não obstante, merece tratamento a agressividade que procede de espíritos cujos germes o contaminam em decorrência da predominância dos instintos materiais que o governam e dominam. Problema sério que exige cuidados especiais. A agressividade vem dominando cada vez maior número de vítimas que lhe caem inermes nas malhas constritoras. Sem dúvida, fatores externos contribuem para distonias nervosas promotoras de reações perturbantes, que geram, não raro, agressividade naqueles que potencialmente são violentos. O espírito é constituído pelos feixes de emoções que lhe cabe sublimar ao império dos renascimentos proveitosos. O que não corrige agora transforma-se em rude adversário a tocaiá-lo nas esquinas do futuro. O temperamento irascível, aqui estimulado, ressurge em violência infeliz adiante. O egoísmo vencido, o orgulho superado cedem lugar ao otimismo e à alegria de viver para sempre. O agressivo torna-se vítima da própria agressividade, hoje ou posteriormente. O organismo sobrecarregado pelas toxinas elaboradas arrebenta-se em crise de apoplexia fulminante. Outro sim, gerando ódio em volta de si, o agressivo atrai outros violentos com os quais entra em choque, padecendo, por fim, as consequências das arbitrariedades que se permite. Não foi por outra razão que Jesus aconselhou a Simão, no momento grave da prisão: embainha a tua espada, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido. Acautela-te e vence a agressividade antes que ela te infelicite e despertes tardiamente. Só o amor vence todo o mal e nunca se deixa vencer. Esse é um texto de Joana de Ângeles, do livro Leis Morais da Vida, psicografia de Valdo Pereira Franco. Então, que nós possamos entender esses ensinamentos trazidos, né, por essa benfeitora espiritual, que nós sejamos menos agressivos e, ao contrário, que nós possamos conquistar amor, carinho, atenção, cuidados para conosco e com os outros, para que nós sejamos melhores cada vez mais. Então, muita paz a todos, que Jesus envolva cada um de nós. E vamos à nossa prece de encerramento, agradecendo a atenção de todos. Vamos, então, manter nossos pensamentos elevados ao alto, trazer à nossa mente a imagem de Jesus, envolvendo cada um de nós, envolvendo o nosso planeta em amor e tranquilidade, nos preparando para esses momentos que antecedem o Carnaval, que nós possamos ir acalmando as nossas mentes, serenando nossos corações, para que possamos ir melhorando gradativamente e conseguindo vencer momentos difíceis com amor e carinho. Jesus amigo, muito obrigada por tudo, que possamos a cada dia melhorar. E agradecemos as oportunidades que nos são dadas para isso. Obrigada por tudo, graças a Deus. Muita paz a todos, fiquemos com Jesus sempre. Muito obrigada.